de cadastro era tão subutilizada na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu, sinceramente, eu não entendi, aí eu tive que pesquisar, buscar, né, dados bibliográficos, entender, e voltei lá na formação do cadastro técnico, que foi um instrumento, né, oferecido pelo governo federal, pelo Serfal, Serviço, né, um serviço federal de habitação e urbanismo que ofereceu, né, esse instrumento. Tinham criado, no final da década de 60, as regiões metropolitanas, né, e as cidades polos, elas receberam o CTM, né? Foi feita uma aerofotogrametria em 72, 73. Essa, essa aerofotogrametria gerou toda uma base cartográfica, né, de todo o território do município de Belo Horizonte. E não foi só uma base cartográfica, na época em poliéster, né? Veio também todo um sistema de identificação territorial, que é o CTM, né? Você tinha identificação do lote, da quadra, dos logradouros, os endereços, tudo representado. Aí você tinha um sistema alfanumérico, onde você identificava e trabalhava em conjunto com o sistema alfanumérico e essa identificação que estava ali no território. Mas veja bem, mesmo com o GEL, que já veio com o voo de 89, que já foi toda a formação da base de 89, em 92 você começa todo o vapor, em 98 eu ainda estava, não entendia o porquê que não havia uma utilização, porquê que o tempo todo eu chegava na empresa e ouvia, eles vão acabar com o cadastro, vocês vão trabalhar agora mexendo com outra coisa. Mapa para quê? Para que mapa, né? E isso eu ficava, nossa, ficava muito chateado. Mas só que a gente resolveu entender o que aconteceu e lá atrás, mesmo com a finanças, né, Secretaria de Finanças, Planejamento, participando de todo o processo de formação do cadastro técnico, né, vimos que quem implementou o cadastro, já trouxe para a prefeitura uma ideia de que o CTM vinha para substituir a finanças, substituir o cadastro tributário. Aí você imagina quem que era mais forte, né? Então, já houve uma subutilização meio que proposital, além da falta de cultura no Brasil de utilização cartográfica, né? A falta de ter geógrafos participando ali da gestão da prefeitura, isso foi algo que influenciou muito também. A gente teve que buscar. E aí, eu já vou, né? A gente começou a buscar parceiros, e um parceiro que foi importante foi a Secretaria de Finanças, né? Opa, vamos trabalhar junto, vamos nos organizar. Em 99 a gente montou um grupo técnico que foi muito importante para a gente, né? Temos uma visão real, que é o CTM, temos uma visão aprovada, que são CPs, os loteamentos, né, aprovados, e temos o cadastro tributário. Então, nesse momento, a gente buscou compatibilizar essas visões e dali a gente definiu várias ações. Uma delas foi georreferenciar o cadastro do IPTU no CTM. Nesse momento, a gente tinha, né, estava num processo de lançamento das frentes dos imóveis, né, onde a gente tinha identificação dos lotes, das quadras CTM, e conseguimos, em 2004, georreferenciar todo o cadastro IPTU. Isso foi fundamental para quê? Naquele momento, a gente deu visibilidade a várias situações na cidade. Porque você georreferenciando o cadastro PTU, você tem um georreferenciamento no âmbito do lote, você passa a saber vários dados que estão associados no IPTU, você passa a ter essas informações parcializadas. Uma delas que chamou muita atenção foi o fato da gente ter 39 mil imóveis naquele momento do georreferenciamento, 39 mil frentes de imóveis que não tinham lançamento fiscal. Isso chamou muita atenção e nós conseguimos elaborar um trabalho junto com finanças, né, com a turma da regulação urbana, no sentido de mostrar para o secretário de Finanças que você tinha ali 39 mil imóveis que não tinham lançamento fiscal. Trabalhando
nós fizemos um relato trabalhando apenas com 20 mil. Vamos considerar que os outros 19 mil eram áreas públicas, eram áreas que, né, que não influenciariam tanto, mas trabalhando ali já, o IPTU daquela época tinha numa média de imposto residencial 350. Se você incorporasse 20 mil imóveis desses 39 mil no sistema tributário, você já tinha uma incorporação de 7 milhões de reais na cartografia, no sistema tributário do município. Isso chamou atenção e foi fundamental para que, além de outras questões, é claro, mas para que a prefeitura voltasse a investir em aerofotogrametria para atualização da base cartográfica. Foi no momento também que aconteceu o voo lá de 2007, 2008, que geraram, né, a aerofotogrametria, a ortofoto de 2007, 2008, onde a gente também conseguiu sair da frente do imóvel, da frente da testada, para começar a trabalhar com o polígono, com o lote como polígono. Aí, isso deu mais um salto, né? Ou seja, nós hoje temos uma estrutura em que você tem representação no âmbito do lote da cidade, né? Trechos, endereços, e essas informações estão associadas a vários bancos, né? Várias outras informações do município. Lembrando que a questão não foi só financeira, né? Foram várias frentes de trabalho. Uma delas que foi um trabalho em 2003, 2004, com o IBGE, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o BEL, né? Onde nós percorremos todas as vilas e favelas para representar a base cartográfica das vilas e favelas, né? Aí eu até falo que, nessa época, nós fizemos uma apresentação desse trabalho, que nós acabamos com a segregação cartográfica, que pode ser vista com a legislação de 96. Você tinha manchas nas áreas de vila e favela. Nós acabamos com isso. E eu tive uma dimensão muito maior do que é trabalhar com a informação geográfica. Porque eu fico emocionado, porque a gente inclui 125 mil famílias na base, né? Na camada de endereços. Eu não tinha essa noção, né? O tanto que cartografia, o tanto que o GEL, né? O tanto que a gente colaborava para ter né? essa visão, né? Isso foi até Eliane Dorbel, porque eu falava, nós incluímos 125 mil endereços. Não, nós incluímos 125 mil famílias. Então, a coisa ela toma uma dimensão muito maior, uma importância muito maior. E são vários os procedimentos que a gente faz junto com o BEL, com saúde, com finanças, com regulação urbana, né? Com assistência social. Ou seja, é muito importante a gente manter essa base atualizada, o território atualizado. Esse movimento todo, né? Eu falo isso, né? Sempre, ele aconteceu e foi muito importante para que os diversos órgãos da prefeitura passassem a ter geógrafos atuando nos órgãos, né? Porque as pessoas começaram cada vez mais a utilizar esse mapeamento, a trabalhar com essas bases cartográficas, né? E o CTM ele é viável à medida que ele é utilizado, né? Você me questionou algumas questões, o que é mais difícil, né, para implantar um CTM, que é difícil convencer a prefeitura de organizar uma estrutura, né? Mas no momento que você tem uma estrutura que vai receber, que vai manter essas informações atualizadas, isso é fundamental para a gestão do território, né? Você ter pessoas como geólogos, como engenheiros agrimensores, engenheiros civis, né? Arquitetos, né? Analistas de banco de dados, né? Pessoas capacitadas para desenvolvimento de aplicações geográficas. Isso é fundamental para georreferenciamento de informações. Isso tudo cria um leque de informações que são essenciais para a gente atuar, né? Inclusive no combate ao Covid, na espacialização das questões, das informações, né?
E o CTM, eu tô controlando meu tempo aqui, viu, para ficar nos 15 minutos. Senão, o pessoal fica preocupado comigo. Mas, assim, é, nós buscamos, né? E hoje a gente eu assisti as outras lives, né? Aí vi uma preocupação do companheiro lá do Luiz com relação à questão dos níveis, né, de informação que tem na cidade. Aí eu posso dizer que isso é muito dinâmico. Então a gente conseguiu, né? Hoje a gente tem uma visão da cidade real, a gente trabalha isso, né, separadamente, tem a visão da cidade aprovada, né, que são os CPs, tem a visão da cidade tributária e estamos, né, já é algo que está acontecendo, temos a visão da cidade cartorial, que é a cidade legal. Ou seja, isso já faz parte do nosso processo de identificação, de um trabalho que a gente está fazendo, um piloto que a gente está fazendo com o cartório de primeiro ofício, mas é algo que já está acontecendo. E eu vi a Caroline falando da questão do gel, né, de que hoje, realmente, eu fico feliz de ter participado de um movimento que trouxe bastante geógrafos para a prefeitura. Mas, assim, eu entendo que vocês levantaram, mas o GEL, ele não é uma questão só técnica. Assim, a gente acaba tendo uma visão do território importante e os geógrafos que trabalham com a gente têm uma visão do território e ajudam muito na discussão, né, da implementação das políticas, porque praticamente tudo que você vai fazer hoje, você trabalha com os mapeamentos para entender o que está acontecendo naquele território. Então, isso é fundamental. Mas já tentando passar a bola para o Rodrigo falar do drone, né? A gente está sempre movimentando e buscando alternativas para mapear, para manter isso atualizado, que é difícil, é uma tarefa muito difícil. Mas um dos sonhos que a gente tem, né? Eu falo sonhos porque, felizmente, dentro da prefeitura, é algo que eu tenho que destacar. É muito bom atuar e estar, ao longo desses anos, sempre atuando com pessoas sérias, competentes, né? Em vários setores que buscam melhorar ali a informação. Isso tem sido assim, fundamental, isso me deixa muito feliz de poder estar junto com pessoas como você aí, Jacques, que está ali preocupado com as informações, a gente debate, discute, né? Em todos os órgãos, o BEL, SUDECAP, Meio Ambiente, Regulação Urbana, Finanças, né? Saúde, são todos, né? Tem atores que estão dedicados, que estão buscando, e isso é fundamental. E todos sabem que um sonho nosso também é ser autossuficiente na produção de informação humana. E essa autossuficiência passava por gerarmos imagens do território, não ficar dependendo só da aerofotogrametria, que é positiva. Né? De tempos em tempos, a gente tem uma aerofotogrametria de todo o território, mas a gente buscava algo que tem uma visão mais imediata, né, ter ser mais dinâmico nisso. E aí nós iniciamos em 2017 um estudo, muito em função do conhecimento de um analista da Prodabel, meu amigo Antônio Carlos, né, que já estudava bem essa questão do drone e tudo. E nós montamos um grupo de estudo, né, com o Rodrigo Ansalone, que vai falar na sequência aí, com o Adriano Neves e o Antônio Carlos, é claro. E os três assim se empenharam bastante e felizmente, com a ajuda também, viu? A saúde deu um relato positivo, nós fizemos algumas experiências, né, em uma ocupação em Belo Horizonte, a finanças também, né? O Flávio, a turma da finança lá, deu um apoio para a gente também no respaldo, né, de justificar para a prefeitura a necessidade de ter um drone, da gente gerar imagens, e isso foi muito, muito legal, e a gente conseguiu adquirir o drone, e faz parte da nossa realidade, né, ter esse equipamento, né,
ter né, essa possibilidade. Né? E aí eu vou encerrar por aqui, porque deixando claro que muito obrigado, né? Eu já comecei falando, a gente foi meio que obrigado aí, né? E lembrando que eu estou aqui representando a equipe da Prodabel, né? Que é uma equipe assim, muito dedicada, né? Muito voltada para as questões aí do território, assim como toda a nossa turma aí. Obrigado, viu? Muito obrigado, Ângelo. Tem que agradecer, a gente passa agora para o Rodrigo, mas agradecer não só essa disponibilidade sua, né, mas esse relato, né, que mostra para a gente essa trajetória, essa construção, né, e aí o seu caso é interessante, né, um matemático, né, um cara que estuda matemática, de repente viu essa história do cadastro, viu a importância disso e veio atuar. Você falou aí de 36 anos, né, na área de CTM, que é muito tempo, é muita história, é muito conhecimento, né? E Muito. na sua pessoa e na do Rodrigo, que a gente vai pedir para falar agora, eu mais uma vez tenho que falar, né, da importância do nosso reconhecimento do trabalho da Prodabel, né? A existência dessa empresa pública assim, traz um ganho fantástico para a política pública em Belo Horizonte, né? Para a gestão pública de modo geral, né? A gente falou aqui ao longo da semana de importância de infraestrutura de dados espaciais, geoespaciais, né? E a Prodabel é um exemplo positivo, né? Nesse sentido, a existência do CTM, os profissionais que atuam, né? A atenção, o cuidado, né, que vocês têm com as informações tratadas, com os dados que estão relacionados às bases. Eu posso falar, né, das oportunidades que eu tive de ter contato com a Prodabel, desse cuidado, né, no dia a dia, dessa seriedade, desse comprometimento, né, que todo mundo com quem eu tive contato da Prodabel tem. E a gente só tem a agradecer, né? A importância é difícil de mensurar, né? Mas poucas prefeituras têm algo parecido, né? Isso, assim, eu falo com muita clareza, muita certeza. Cadê o Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Está aqui na sala, mas... Vamos lá, Rodrigo. Olá, bom dia. Bom dia. Rodrigo, deixa eu só te falar, porque eu não sei se você já estava na sala. A apresentação, eu estou Sim, pedindo para vocês mesmos fazerem, tá? Então, você se apresenta e em seguida já... ok, Jacques. Um bom dia a todos, né? É um prazer participar dessa live. Aproveito para cumprimentar todos nós, geógrafos, pelo dia. Parabenizar também a Progel pela iniciativa da Lives, né? Que é uma tendência desse período do ano de 2020, né? E a Progel está inserida nesse novo momento aí, que eu acho que vai virar uma tendência para os próximos anos, né? Então, assim, começando com um link do que o Ângelo estava falando, né, um breve histórico, né, de nós, lá da Prodabel, a gente percebeu que estava surgindo uma nova tecnologia muito promissora em imageamentos aéreos para diversos fins, entre eles o geoprocessamento, que é a nossa área de atuação lá na Prodabel. Foi então que, em 2017, nós nos mobilizamos, como o Ângelo bem disse aí, e criamos esse grupo de estudos, com o intuito de adquirir conhecimentos sobre essa nova tecnologia. E logo no princípio, nós já entendemos que seria altamente produtivo a aquisição de drones para imageamentos aéreos, para a Prodabel e, consequentemente, também para vários órgãos da PPH. Nós estudamos a viabilidade desse projeto, os tipos de equipamentos disponíveis que existiam no mercado, quais eram os modelos mais bem-sucedidos para o nosso tipo de trabalho, as legislações pertinentes ao assunto, enfim, começamos a entender o que era essa nova tecnologia. Enfim, nós chegamos à conclusão que o modelo mais adequado para se ter em cidades, né, que é o nosso caso em áreas urbanas, seria o modelo quadricópteros, que é o modelo mais comum também, ao invés dos modelos de asa fixa, pela sua facilidade de pouso e decolagem, né? Nós não precisamos de grandes áreas para fazer uma decolagem, como é o caso de
de uma asa fixa, que precisa de uma propulsão. Então, nesse sentido, foi muito produtivo esses trabalhos, né? O que eu acho muito importante dizer também é que todos os equipamentos nossos lá na Prodabel, eles são registrados na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Os nossos radiocomunicadores também são registrados na Anatel, porque nós utilizamos de radiofrequência. Então, é importante a gente ter esse cuidado com a segurança, né, dos equipamentos, porque nós estamos sobrevoando áreas urbanas com equipamentos. Então, nós temos que primar pela segurança, né, desses equipamentos. E que também todos os nossos voos eles são submetidos a autorizações do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Ele é um órgão vinculado à aeronáutica, né, e, consequentemente, ao Ministério da Defesa. Nós fazemos solicitações para todos os nossos voos, né, eles são cadastrados como operações em proveito do governo, que são diretrizes especiais para a gente, já que a gente está ligado à Prefeitura de Belo Horizonte, e lá, nesse cadastro, a gente informa os principais dados de nossas operações, como a área que será imagiada, a altura em que iremos sobrevoar, o horário, informamos também uma breve justificativa sobre para que estamos voando. E esse sistema, ele já nos informa também a distância que estamos de aeroportos, né? No caso de Belo Horizonte, nós temos 2 aeroportos dentro do município, que é o aeroporto da Pampulha e o aeroporto Carlos Prates. Então, é importante nós sabermos a distância que nós estamos desses aeroportos, dos L-centros ou L-pontos também, que é algo muito importante, né, para a gente saber quando estamos voando em área urbana. Então, eu destaco que na Prodabel a gente tem essa preocupação muito grande com a segurança dos nossos voos, né, das nossas missões, a utilizar esse espaço aéreo de nossa cidade, né? Então, entramos na fase de planejamento de voo, né? O planejamento de voo ele é essencial para o sucesso da operação. Portanto, é uma fase que a gente dá bastante ênfase também. Ele começa na identificação, né, da área, do conhecimento da área a ser imaginada. Nós procuramos saber detalhes e características daquela região, por exemplo, o relevo, se nós temos um relevo acidentado ou não naquela área, né? Já que em Belo Horizonte nós temos área com relevo bastante acentuado e áreas mais planas, né? Se existem a presença de grandes edifícios naquela região, por exemplo, a região Centro-Sul, tem edifícios maiores do que a região do Barreiro, por exemplo, né? A proximidade de L-pontos, de L-centros, né? Se a gente tem essa proximidade, é bom também a gente saber. Outra identificação também que a gente precisa saber e ter em mente são de torres de celulares, né, ou torres de rádio, que dependendo da distância que a gente está operando, pode interferir na nossa comunicação com o equipamento, né? Subestações de energia também são áreas que podem interferir na nossa comunicação com o rádio. Então, após levantar esse maior número possível de informações, nós começamos a traçar o nosso plano de voo, né? Existem vários softwares livres aí de navegação disponíveis e cada um utiliza o que se familiariza mais, né? Tem, por exemplo, o Drone Deploy, o Pixel 4D, enfim, cada um tem suas vantagens. E, através deles, nós fazemos os nossos traçados de voo, que consiste nas faixas que o drone irá percorrer. Definimos a altura que o nosso equipamento irá voar. Aqui na Prodabel, a gente costuma voar ali sempre numa altura próxima de 328 pés. Eu falo pés porque é a unidade que a gente utiliza, né, nesse segmento, tanto no DCEA quanto nas legislações, sempre falo em pés. 328 pés corresponde a aproximadamente 100 metros de altura, ou seja, então é uma distância bem considerável do solo. A gente consegue ter uma segurança de não estar próximo de edifícios. E aqui na Prodabel é em torno, geralmente a gente fica mais ou menos entre 80 e 100 metros, depende da área, lógico, né? Depende de uma avaliação nossa, mas é uma altura que a gente considera quase que padrão aqui. A gente define também a velocidade do voo, a sobreposição das nossas fotos, né? Que significa o quanto que uma sequência de fotos irá sobrepor a sua foto sucessora, para que depois, no nosso processamento, a gente irá construir um mosaico. E, então, é importante a gente saber quanto que uma imagem irá sobrepor a outra, né, para nosso nível de detalhamento.
O ponto de decolagem também é muito importante. A gente procura estar sempre em locais mais altos, né, que onde a gente tenha uma boa visada da nossa área, já que a gente sempre faz voos que a gente considera está sempre na nossa linha de visada do equipamento. A gente também tem os pontos de partida e o ponto de fim, que é definido também nessa fase de planejamento. É algo muito importante, porque a gente sempre pretende começar a fazer o imaginamento do ponto mais distante do nosso ponto de decolagem. Isso por quê? Porque no início do voo, nós temos a maior carga de bateria. Então, se a gente tiver algum problema nessa fase distante, é melhor que a gente tenha uma bateria completa para fazer alguma manobra ou algum percalço aí no curso. E quanto menos bateria, mais próximo da gente. Então, esse é o ponto-chave da gente, de um dos pontos do planejamento, né, que a gente precisa fazer, né? Caso a gente tenha algum problema, a gente tem que ter autonomia dessa bateria para trazer o equipamento de volta. Também quantas baterias nós iremos gastar, né? Porque em áreas maiores é comum a gente necessitar da troca de baterias durante o imaginamento. Então a gente tem que trazer o equipamento, trocar, colocar uma bateria nova e continuar. Tudo isso faz parte do nosso planejamento, né? Então, é importante também a gente saber das condições climáticas na hora da operação, como o nosso intuito é o imaginamento, né? Nós não voamos em caso de chuva, porque isso compromete a qualidade das imagens. Então, nós procuramos voar sempre em condições meteorológicas boas, consideradas boas, né, para esse tipo de voo, e sempre próximo também ao meio-dia, que é quando a gente tem o sol mais a pino, no intuito de minimizar o efeito de sombras, né, nas imagens que estamos gerando, né? E através disso, a gente, logo depois que a gente adquiriu os equipamentos, ocorreu algo muito positivo, que ele se estendeu além do nosso objetivo inicial, que era para o imaginamento do CTM, né? Vários órgãos da prefeitura passaram a demandar as nossas imagens, né? E para a gente, nós encaramos isso como um desafio muito positivo, que tem surtido bastante efeito. Nós temos conseguido vários elogios, né, pelos nossos trabalhos. E eu cito alguns principais trabalhos que nós fizemos. Por exemplo, a saúde. Nós temos feito trabalhos de imaginamento de áreas de abrangência do centro de saúde para o combate à dengue, onde nós entregamos a imagem daquela área de abrangência e os próprios profissionais de saúde identificam os potenciais áreas de criadouros do mosquito Aedes aegypti e já agem de forma pontual ali naquela localidade, otimizando o tempo, né? Porque a dengue ela não espera, então ela precisa de ter uma certa agilidade quando se tem foco, né? Então os agentes de saúde já agem diretamente ali no ponto que a gente imaginou. Foi um serviço muito positivo. A questão, o pessoal dos cemitérios também, a gente fez um trabalho de identificação, mapeamento e georreferenciamento dos jazigos, né, que foi uma forma de organizar os cemitérios municipais, que a gente viu como forma muito positiva também, né, porque antigamente não existia essas tecnologias, então muitos eram cadastros de papel. Nós estamos georreferenciando esses jazigos. Nós temos também um trabalho de monitoramento das ocupações e dos loteamentos irregulares, né, que é importante o poder público saber o que está ocorrendo nessas áreas, se estão em expansão, se elas estão estagnadas, aonde estão essas áreas no município, né? O lançamento fiscal, né, também é um fator também muito positivo, que através das nossas imagens a gente consegue identificar os limites das propriedades e isso gera uma base para a atuação aí do pessoal das finanças. Também um trabalho que a gente fez esse ano foi muito positivo, foi o imaginamento das áreas atingidas de chuva, né? Como todos nós sabemos, Belo Horizonte recebeu um volume de chuvas absurdo no início do ano, né? E muitos estragos pela cidade toda, como há muito tempo não se via. E foi importante, de imediato, nós já fizemos o imaginamento ali da Tereza Cristina, da barragem Santa Lúcia, da Avenida Prudente de Moraes, da Praça Maria Dirceu, das áreas no Buritis, ali da Mário Werneck, da Barão Mendibelo, da Silva Lobo,
E os órgãos que estavam na linha de frente dessa atuação dos danos causados pela chuva, eles puderam identificar ali de forma muito maior o estrago que estava sendo feito, né? E tudo isso a gente vê de forma muito positiva, porque essas imagens elas ficam disponíveis em uma view que chama levantamento de drones para todos que têm acesso, né, ao banco de dados da PBH e para diversas finalidades. Então a gente fica muito feliz que esse trabalho ele tem atingido uma capacidade cada vez maior de atuação, né? Para muitos geógrafos na prefeitura, que eu acho que é o tema central dessa semana aí de geografia, eu considero que para finalizar, viu, Jackson, a adoção dessa tecnologia de drones, ela é um caminho promissor. Eu acho que ela já está consolidada, na minha opinião, sabe? É um caminho sem volta e ela tende a aumentar a eficiência e a produtividade em diversos setores da economia, tá? Eu estou falando do geoprocessamento, mas eu sei que já existem segmentos da agricultura trabalhando com drones, da engenharia mesmo, nós do geoprocessamento. Então, assim, é um mercado que está em franco crescimento e que está aí para cada vez mais ser desbravado por vários profissionais, entre eles os geógrafos, né? Para citar assim, os desafios que eu vejo nesse setor, eu acredito que os drones eles precisam de uma maior autonomia para imageamento de áreas extensas, sabe? A gente ainda tem assim uma autonomia que eu considero baixa. A gente voa em torno de 20 minutos e a gente já tem que trocar. Eu acredito que isso seja um setor, um desafio para o setor aí de produzir drones com capacidade maiores de autonomia, que você fique mais tempo no ar, né, para fazer um imageamento mais rápido, mais barato, seja o que for, né? O menor custo também, eu acredito que é uma tecnologia que, pelo crescimento, ela tende a ficar com custo cada vez menor, sabe? Para mais acessível a todos, né? Porque ainda é uma novidade. E eu também vejo um desafio, uma maior confiabilidade na radiofrequência da comunicação entre o rádio e o equipamento é algo assim que precisa ainda da gente confiar mais para quando o equipamento está em distâncias maiores, a gente ter uma confiabilidade maior, né, nesse manuseio, né? Então, eu acho que é isso. É um mercado muito promissor que está aí. A geografia tem um belo mercado aí a desbravar. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. É especialista em drone, né? É muito bom, né, ver esse avanço. Enfim, a Prodabel, mais uma vez, inovando aí, né? Eu queria só fazer algumas observações com relação à fala de vocês e peço aos nossos colegas que estão aí nos acompanhando, se tiver alguma questão, pode enviar para a gente aqui no chat, para que a gente repasse, né, para os nossos participantes. Mas é o seguinte, eu fico pensando, ouvindo o Ângelo, né, e o Rodrigo, e aí associando um pouco com o que a gente viu nas demais lives, né, ao longo da semana, acho que a gente fecha com chave de ouro, trazendo essa conversa nossa aqui, né, esse depoimento de vocês, essa contribuição de vocês. E eu acho que a gente conseguiu passar, sabe, nessa semana, nessas lives, desde uma discussão teórica até essa discussão do ponto de vista prático, né, de como que a gente consegue inserir essa questão do território, da visão sobre o território, na discussão das políticas públicas, né? Tem uma frase interessante que o Luiz Ugeda falou na live que a gente fez com ele. Ele falou que nesse momento, né, nesse mundo contemporâneo, o país que não programar vai ser programado.
uma coisa que ele falou, que você pensa especificamente do ponto de vista da programação, mas acho que dá para fazer uma ponte, né, com diversas áreas do ponto de vista tecnológico, né? Se a gente não avança, se o Estado, se os governos não avançam, né, no uso de tecnologias, do que a tecnologia está trazendo de novo para a gente, o governo vai ter aí a possibilidade de fazer menos do que ele poderia fazer, né? Ou com uma velocidade menor do que poderia fazer. Então, isso quando a gente traz para a política pública, você pensa em eficiência, eficácia, efetividade, né? Esses princípios aí importantes da política pública, incorporar, né, essas novas tecnologias é fundamental, né? Então, parabéns aí à Prodabel, né? E na fala do Rodrigo dá para a gente perceber todos os cuidados, né? Eu tinha falado aqui antes que lidando, né, no dia a dia da Prodabel você vê o comprometimento e o trabalho cuidadoso que todo mundo lá faz. E não é diferente com relação aos drones, né? O Rodrigo falou aí para a gente sobre os processos com os órgãos de inscrição, de comunicação com os órgãos, né? Que é algo metódico, né? Algo que é feito para poder fazer esse trabalho, né? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não, pessoal, não mandou nada aqui ainda. Mas então, bom, se ninguém mandou nenhuma questão, deixa eu colocar aqui depois para a gente discutir, no tempo que a gente ainda tem. O Ângelo está a esse tempo aí, né, que ele falou, 36 anos, nessa história, e é muito bacana ver o Ângelo falando, né, pela identificação, sabe, Ângelo, que a gente observa na sua fala, a identificação com o que você faz. Acho que para fazer bem algo, né, não sou só eu que acho isso, mas um monte de gente fala, a gente tem que gostar do que a gente está fazendo, a gente tem que ter identificação, né? Quando você fala do CTM, desse trabalho, eu consigo enxergar e acho que os colegas também veem essa identificação, né, que é muito, muito importante. E para a política pública, eu considero que a gente tem que ter, sabe, essa identificação também. Compreender que o Estado funciona de forma diferente das empresas, tanto o setor público quanto o privado são importantes, né? Eu não estou falando aqui de nível de importância, mas estou falando da diferença. E que, para executar bem, para planejar, né, para ter uma concepção de boas políticas públicas e boa execução, é interessante entender essa diferença, né? E a complexidade que às vezes vem nisso. Quando a gente fala de território, né, a gente fala muito de território, a gente tem que ter em mente que também existe, né, essa complexidade. Tem uma frase, aí pensando um pouco no que eu falei que a gente fez essa semana com essas lives, que a gente falou do ponto de vista teórico e estamos falando do ponto de vista prático, né, de como inserir o território na gestão, né, na ordem do dia do Estado, das políticas públicas. Eu fico lembrando de uma frase que um convidado, a Fundação Municipal de Cultura estava fazendo um evento, a Carol que vai lembrar, e vai lembrar o nome até do convidado. Se ela lembrar, me manda aí no chat, Carol. Mas ele foi gestor na Colômbia, em Medellín, e ele veio falar da experiência dele com as políticas públicas da área cultural, né? Que é uma experiência reconhecida, né? E ele trouxe um pouco da vivência dele lá. E teve uma fala dele que eu achei muito bacana, muito interessante. Ele contou que tinha se reunido, quando chegou aqui, com gestores, né, do município. Antes dessa fala, um bate-papo, né, tomar um café com o pessoal. Ele que vinha trazer essa experiência de tão longe, um cara que tinha esse cartaz aí de ter feito dar certo, né, as políticas públicas. E aí, uma pergunta foi feita para ele. A pergunta era a seguinte: o fulano, eu quero lembrar o nome dele, tá, gente? Eu vou tentar lembrar e trazer para vocês aqui, mas virar para ele e falar: ô fulano, deixa eu te falar. Você mostra aí a participação da população nas políticas, né, a área cultural, o envolvimento que as comunidades tiveram, né?
E, às vezes, a gente tem algumas atividades que a gente propõe aqui, que, poxa, a gente vai lá, estuda, lê, volta para tentar produzir, né, ou propor boas ações, boas políticas públicas, e a gente tem uma dificuldade, às vezes, em algumas, de uma adesão da maneira que a gente queria, né, do que a gente esperava naquele projeto. A gente tenta fazer o melhor. E aí ele foi responder um negócio que eu achei muito interessante, que dá para associar, pensar nessa análise, né, da visão sobre o território. Ele falou, olha, vocês estão querendo que as comunidades participem das políticas públicas, das ações, né? Mas vocês estão participando, né, dos anseios das comunidades, né? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão ouvindo o que as comunidades estão querendo? Essa fala dele, para mim, é interessante, dá para a gente fazer uma associação, acredito, porque reconhecer, né, o que as comunidades esperam, o que os locais esperam, é ter uma visão parecida com essa. Acho parecida não, é essa visão que o Ângelo trouxe, né, quando ele falou que, ao incluir 125 mil, né, endereços nas áreas de favela, ele depois propôs, poxa, gente, são 125 mil, são 125 mil famílias, né? E aí você pensa, dentro dessas famílias, né, quantas pessoas tem. Então, são pessoas, são cidadãos que estão sendo incluídos, né? E isso é o básico, é o primeiro passo, né, fazer essa inclusão no cadastro, na cartografia, mas é um passo que eu acredito que apesar de ser básico, né, muitos lugares não deram esse passo, sequer sabem a importância dele, né? Para você reconhecer o território e avançar, não basta nesse momento, mas esse momento do levantamento é fundamental, né? Por isso a importância do trabalho da Prodabel e a contribuição. É bom falar isso aqui para vocês também enxergarem, eu tenho certeza que vocês já veem, mas ver o quanto o trabalho de vocês é importante para nós no dia a dia. Eu que estou lá na assistência social, e os colegas de outras políticas, né? A gente tem, assim, uma gratidão imensa, né, com o trabalho que a Prodabel executa aí e, te falo, que contribui de forma muito grande para nós. Bom, eu trouxe esse exemplo, eu queria retornar para vocês aí, se vocês tiverem mais alguma observação, mais alguma fala, e, enfim, quiserem fazer considerações a mais. Vamos pela ordem, o Ângelo e depois o Rodrigo. O seu exemplo é muito, muito legal. E eu estava pensando o tanto que é importante a gente ter essas atuações conjuntas na prefeitura, porque representar todo o território é uma tarefa complexa. A gente sempre precisa, né, de agentes, né, da saúde, da UPEL, né, dos vários órgãos da assistência social, para nos ajudar nesse processo. Inclusive criticar, porque a crítica ela é muito boa, né? Quanto mais você utiliza, mais conhecimento você adquire daquela base, daquelas informações. Então, essas críticas são muito bem-vindas para a gente construir uma base mais próxima, né, da realidade que a gente trata ali, né? E uma questão, nem sempre é tão fácil representar. Tem áreas que, às vezes, estão em litígio, tem alguns problemas, né? Em gestões anteriores, a gente tinha muita dificuldade. A gente queria representar, mas, entendeu? Muitas vezes os gestores não queriam que aquelas áreas fossem representadas. Então, assim, isso é uma dificuldade muito grande. Você tem uma ideia, o que não acontece agora, tá? Essa gestão é uma gestão que está sempre nos incentivando e tem sido muito positivo, né? A gente vai monitorando isso, né, com os órgãos da prefeitura para saber o momento certo da gente representar e tudo, mas é muito interessante que em 2016, né, uma turma, né, uma equipe da saúde nos procurou falando que, opa, tem áreas que não tem representação ainda na base cartográfica e tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente passando mal, ou seja,
As famílias estão sem endereço. E o retorno que a gente deu, opa, a gente quer representar, mas a gente também não consegue representar todas essas áreas, né? E como que a gente pode fazer? Me dá uma prioridade. Aí passaram uma prioridade para nós nos mobilizamos, né, em conjunto com saúde, com regulação urbana, para poder começar a atuar e atender essas demandas. E isso tudo é muito importante, ou seja, acaba que te traz uma visão que não é só aquela visão técnica da representação, né? É uma visão do que representa aquilo que você está incluindo na cartografia, né? Um nome de rua, né? Então, o quão é importante você saber todas as versões de nome de que um trecho de rua tem para a localização do SAMU, para um atendimento rápido, né? O quão é importante você localizar bem o endereço para que a assistência social possa ter uma visão do espaço como um todo, da identificação das famílias, né? O quão é importante os processos. Tem famílias em Belo Horizonte que não têm conta de água, de luz, né? Mas o endereço dela está inserido na cartografia e a prefeitura hoje está concedendo o endereço cidadão, está criando, né, criou uma certidão de endereço que possibilita essas pessoas a se identificarem. Como é que a pessoa vai começar a trabalhar se ela não tem um endereço, não tem um certificado de endereço? Isso tudo faz com que cada dia mais a gente se empenhe para representar. É óbvio que tem problemas, né? A cidade é muito dinâmica, né? O que é aprovado não sobrepõe, às vezes, né, com tanta precisão com realidade, com o que é tributado, isso tudo. Estamos aí construindo, estamos buscando, estamos recuperando a informação para que ela fique bem ajustada para que todos os atores da prefeitura possam utilizar essa informação. E pensando na questão, né, da geografia, do geógrafo, né, do profissional que atua nessas áreas, uma preocupação que a gente tem é que as pessoas não sejam tarefeiras, que elas sejam pessoas que saibam se posicionar, saibam criticar, saibam defender a necessidade de representação daquele território, quando vem um gestor que tenta, entendeu, impedir que a cidade real apareça. Porque, às vezes, a cidade real não é a cidade que querem mostrar, né? Foi uma luta que a gente teve há um tempo atrás, né? Já no sentido de querer que o censo do IBGE fosse publicado respeitando os limites de bairro do município de Belo Horizonte. Conseguimos, né? Eu fui no evento do IBGE que fosse uma Belo Horizonte vanguarda, porque conseguiu com que respeitássemos os limites dos bairros, né, das vilas e favelas do município para soltar os dados estatísticos. Isso é um avanço significativo na interpretação, na identificação do território, né, das diferenças que o território tem. Então, assim, agradeço, né, novamente aí, né, você, Rodrigo, a turma toda aí, de ter dado essa oportunidade para a gente estar falando, mostrando mais um pouco aí desse trabalho que fazemos aí em conjunto com todos os atores, porque sem esse apoio aí também fica muito difícil, né? Obrigado, Ângelo. Vamos lá, Rodrigo. Seu áudio, Rodrigo, tem que ativar o áudio aí. Ah. Bom, eu acredito que a importância do conhecimento do território foi muito bem descrita aí, tanto por você, Jacques, como por Ângelo, né? E eu acredito que o drone, ele vem agora uma tecnologia inovadora para contribuir mais para esse conhecimento de território. E eu gostaria de destacar também que lá na Pronabel, esse estudo de viabilidade, ele é contínuo, ele faz parte do nosso dia a dia. Nós estudamos quais são as tecnologias que estão se firmando no mercado até hoje, aonde a gente vai querer chegar, as inovações do mercado, né? Porque é um mercado que se movimenta, que vem muito forte, com várias tendências.
Então, a gente já está estudando outras formas de melhorar nossa precisão de georreferenciamento, formas de adquirir novos equipamentos que irão nos dar maiores subsídios, melhores formas de trabalhar. Então, eu só gostaria de destacar que isso é um processo contínuo. Esse grupo de estudos de viabilidade que a gente começou lá atrás, que chegamos a um ponto hoje, ele está também em desenvolvimento. E muito obrigado pela oportunidade, né? Agradeço a Progel, na figura aí do Jackson. Um feliz Dia do Geógrafo aí para todos nós, que merecemos, né, comemorar essa data. E eu acredito que foi muito muito produtivo essa semana com essas lives. Me sinto honrado de ter participado desse momento com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Tem aqui uma Tem mensagem do aqui Carol uma para a gente, mensagem da Carol para a gente, falando do falando palestrante, né, que eu citei, que eu contei a história aqui, que é o Jorge Melguizo, Jorge Melguizo, né? Ele é um cara fantástico, enfim, uma palestra incrível, e essa fala dele me tocou muito, enfim, fez refletir. Eu queria agradecer, mais uma vez, né, a participação, a disponibilidade do Ângelo, do Rodrigo, né, de cada um que está aí acompanhando com a gente, né, essa live, as demais que a gente fez. Agradecer em nome da diretoria, né, da Progel, dessa gestão, que é gestão 2019-2021. A gente vai buscar aí fazer alguns outros momentos, a gente viu que esse formato deu certo, enfim, quem participou até agora, a gente só tem retornos positivos, tem as pessoas agradecendo aqui no chat, né, pelo evento, enfim. E isso não seria possível sem a participação de vocês, sem a disponibilidade, né, que vocês tiveram. Então, muito obrigado, né, por essa disponibilidade. Hoje, que é dia do geógrafo, além de dar os parabéns antes de encerrar aqui para cada um, né, cada geógrafa, cada geógrafo, cada profissional que está aí nas mais diversas áreas, né, como a gente veio vendo aqui ao longo das lives, né, a gente atuando em diversos lugares, quando a gente pensa na política pública, por exemplo, a gente atuando em diversas secretarias, contribuindo com as discussões, com a prática, com a aplicação da política pública, né? Então, a gente tem que parabenizar a todos e parabenizar também a todos os colegas das demais áreas, né, que atuam com a gente no cotidiano, né, no trabalho aí com inteligência geográfica, com território, né? Os geógrafos também não iriam fazer sozinhos, né, o que a gente consegue fazer, não iriam contribuir sozinhos com o que a gente consegue, né? Então, assim, tem os geógrafos honorários também, né? É igual o Ângelo aí, ó, cara matemático, mas é um geógrafo honorário, né? A Carla, enfim, o pessoal todo na Prodabel, a gente tem vários geógrafos honorários, eu considero, e em outras secretarias, em diversos lugares. Esse diálogo, né, com outras ciências, outras áreas, com outras formações, ele é fundamental, e eu vejo os geógrafos sempre muito abertos a isso, tá? Então, gente, eu agradeço muito. Ângelo e Rodrigo, quer dar mais uma palavrinha aí? Só para a gente finalizar? Então, só agradecer também, parabenizar a todos aí, né? E continuamos aí na nossa caminhada, né? Porque os desafios só vão mudando. Nós temos muitos desafios, né? Pela frente, né? Porque uma expectativa que temos, né, é de que os municípios cada vez mais se organizem, né? Cada vez mais estruturem áreas de cadastro para municiar a prefeitura com essas informações. Então, é uma tendência que isso aconteça, né? Já teve um momento em que o Ministério das Cidades ele estava incentivando as prefeituras a se organizarem e só ia liberar recursos através da Caixa Econômica se os municípios organizassem a sua informação, né?
para eles saberem exatamente onde está precisando de saneamento, né? Como distribuir ali, né? E implementar as políticas públicas. Então, é uma tendência de que haverá necessidade, né? De mais profissionais com esse perfil nos municípios, atuando nessa formação, né? Na inclusão dessa informação para as prefeituras, né? O que vai ampliar mais ainda o leque de atuação do geógrafo, que é muito importante para esse processo de construção, né? Dessa informação de forma bem, né, organizada. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns aí pela iniciativa e parabéns pelo dia também. Rodrigo. Bom, eu reitero também os meus agradecimentos, né? Parabenizo a Progel pela semana e me coloco à disposição para qualquer um de vocês aí que quiser entender melhor a tecnologia, que quiser conhecer o nosso trabalho, também pode nos procurar e tenha, sem sombra de dúvida, estamos aí para contribuir, o que quer que seja. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima, gente. Um abraço. Um abraço.